Graça e paz, amém? Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nesse lugar, aqueles também que estão nos acompanhando aqui online. Agradecer em especial todos aqueles que nos visitam pela primeira, pela segunda, pela terceira vez. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, sejam muito bem-vindos. É uma alegria muito grande para nós tê-los conosco aqui nessa noite, e que você possa continuar, adorando e recebendo o melhor do Senhor nessa noite. Afinal de contas, a noite de hoje não volta nunca mais nas nossas vidas. Você já parou para pensar nisso? Que a noite de hoje não volta nunca mais. E se estamos aqui nesse lugar, estamos com um único propósito. Como o pastor Marcos já disse, estamos aqui para louvar e engrandecer o nome dele. Tem uma pergunta aqui atrás que eu também, durante essa semana, pensei sobre a minha vida. Qual o significado do Natal para você? O que é o Natal para você? Já parou para pensar nisso? Uma das recomendações que o nosso pastor sempre nos dá nesses tempos é: vigiem, não entrem na correria desta vida, principalmente nessa data. Por quê? Porque é tempo de correr atrás de presente, de dar presente, correr atrás, ir no mercado, fazer as compras, preparar a ceia, convidar os familiares, e aí nós acabamos esquecendo, muitas das vezes, do aniversariante do dia. Quem é o aniversariante do dia? O que nós comemoramos no Natal? O nascimento de Jesus Cristo. E muitas das vezes nós entramos nessa correria e esquecemos até de convidar o aniversariante para fazer parte da nossa festa. Não é isso? Compramos presente, compramos alimentos, fazemos um banquete, uma bela mesa. Convidamos as pessoas que mais amamos para estar junto, mas esquecemos do aniversariante, do convidado especial. Não é isso? O Natal e os dias que antecedem o Natal é um tempo muito especial para nós, porque é um tempo que nos leva a uma reflexão profunda das nossas vidas. É uma das datas mais importantes, porque se anuncia o milagre da redenção e da esperança, que é o nascimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas acho que os irmãos sabem que Jesus provavelmente não nasceu no dia 25 de dezembro. Essa data foi estipulada lá atrás pela igreja a partir do século IV. Os comerciantes se aproveitaram dessa data e fizeram dessa data uma data ou um mês para se enriquecer, para se ganhar dinheiro, para se vender mais. Mas a verdade é que ninguém sabe o dia exato que Jesus nasceu. Como não é possível saber, porque a palavra de Deus não relata o dia exato, o que importa, o mais importante para nós é o quê? É o fato de que Jesus nasceu. E eu acredito que ninguém aqui tem dúvida que Jesus nasceu, que Jesus pisou nessa terra, que Jesus viveu como nós vivemos, que Jesus chorou, que Jesus se angustiou, que Jesus se entristeceu, que Jesus amou, que Jesus foi o Deus encarnado, que procurou um relacionamento pessoal com os seus. Eu acredito que ninguém tem dúvida disso, amém? Então Jesus nasceu,
e como prova do grande amor de Deus para com as nossas vidas. Embora vivemos em um país que se denomina cristão, muitas pessoas perderam ou talvez nunca tiveram conhecimento do significado real do Natal. A Bíblia nos leva a conhecermos um outro Natal diferente do Natal que é nos apresentado aí fora. Algo que não estamos acostumados a ver e alguns até mesmo de viver. Essa palavra que nós iremos trazer hoje, ou a palavra do sentido do Natal, leva os seus leitores a algumas reflexões profundas sobre o viver no Senhor. A carta de Tito vai dizer assim: quando porém manifestou-se a benignidade de Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos por meio do Salvador Jesus Cristo. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 6, não precisa abrir, Vitão, fica tranquilo. Então, o primeiro ensinamento que o Natal me traz é o cumprimento de uma promessa. Deus, Ele tem e sempre teve um plano perfeito para a humanidade. Deus tem um plano perfeito para a minha vida e para a sua vida. Deus é o Deus de promessa, porque tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu. E uma destas promessas é nos relembrar, que um dia, como o pastor leu aqui, foi anunciado lá no Antigo Testamento, já em Gênesis, que viria o Salvador, o Messias. Se a gente ler a Bíblia de ponta a ponta, a gente vai perceber que tanto o Antigo quanto o Novo aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Em todo momento que você lê o Antigo Testamento, em todos os livros que lá estão, vai apontar para esse momento do nascimento de Jesus Cristo. Deus é um Deus de promessa, e todas as vezes que eu paro para pensar no nascimento de Cristo, eu lembro que um dia Deus prometeu isso ao seu povo, e cumpriu. Eu não sei quantos aqui nessa noite tem uma palavra de promessa, e que ainda não se cumpriu, mas deixa eu te lembrar uma coisa: se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O nosso papel é esperar e esperar no Senhor, porque muitas das vezes quando Deus promete algo para nós, e percebemos que o tempo vai passando, anos vai passando, é natural vir um desânimo no nosso coração, é natural pensarmos que entendemos a promessa errado, não foi Ele que prometeu, porque está demorando muito. E aí quando eu me deparo, sempre nessas datas, eu lembro que um dia Deus prometeu, passaram-se anos, mas a promessa se cumpriu, Jesus nasceu. E nessa noite de hoje eu queria destacar algumas características na vida de um homem, que saltaram ao meu coração, que saltaram aos meus olhos, quando eu lia sobre o nascimento de Jesus Cristo. Eu gostaria de falar sobre Simeão. Alguém lembra quem é Simeão? Porque Simeão é um desses homens que pouquíssimas vezes foi falado na Bíblia, como por exemplo Melquisedeque. Vocês lembram de Simeão? Lembram do seu cântico de Simeão? Talvez agora você se localizou. Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 34, minha versão aqui, Vitão, é a revista atualizada. Lucas capítulo 2, abra comigo, você que trouxe a sua Bíblia. Todos nós, sem exceção, nós fomos criados com um único propósito, nessa vida. Ainda que talvez nem eu e nem você entenda
o real sentido desse propósito, mas nós fomos criados com um único propósito, e esse propósito é de glorificar e exaltar o nome do Senhor, através de tudo aquilo que nós temos, através da visão, através do falar, do ouvir, do fazer, do sentir, do desejar. O texto vai dizer que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava, olha só, a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelar ali o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Olha a promessa, que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste para todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirado do que ele se dizia. Simeão os abençoou. Agora, queridos, Maria e José deram à luz a Jesus Cristo. Olha o impacto disso. Como que deveria estar o coração dessa mulher? Mas o texto vai dizer que a mãe e o pai do menino ficaram admirados. Mas como assim? Depois de um grande feito, depois dessa gravidez de Maria através do Espírito Santo, depois de tudo aquilo que Deus fez com José e com Maria, fazendo José entender a gravidez de Maria, eles ficaram impactados, admirados com aquilo que Simeão disse. Olha só, olha o impacto, olha a profundidade do ato desse homem diante do menino Jesus. O contexto histórico desse exato momento vai nos mostrar que o império que dominava na época em que Jesus nasceu era o Império Romano, um império muito mau, um império que se aproveitava do povo judeu. O povo estava cansado dos abusos causados por esse império. Eram obrigados a pagar impostos altíssimos e submeter aos caprichos de um imperador maluco, que é o imperador romano. O povo estava cansado, o povo estava sobrecarregado, o povo estava oprimido, entristecido. Existia um fardo em se viver em Jerusalém. O povo já não aguentava mais, pois via o fruto do seu trabalho diário sair pelas mãos, porque tinham que pagar os impostos caríssimos. E ao passar do tempo, essas coisas pioravam cada vez mais. Agora imagine, queridos, imagine viver um tempo como esse. Imagine viver oprimido, cansado, mesmo tendo uma promessa. Muitos aqui já estavam abandonando a fé, porque já não cria mais na promessa que um dia foi dado a eles. E é muito interessante isso. Mas existia um homem que guardou o coração diante de tudo isso, e o nome é Simeão. A única coisa que os trazia esperança, a única coisa que trazia esperança para esse povo, mediante a tantas dificuldades,
era a promessa de Deus, que um dia viria o Salvador, para libertá-los do jugo opressor de Roma. Queridos, nessa noite, diante das circunstâncias, o que é que tem te trazido esperança? Nessa noite, nessa vida, diante de tantos momentos difíceis que talvez você esteja vivendo, o que é que te traz esperança? O cântico em Lucas são cânticos de esperança profética, ansiosa expectativa e jubilosa ação de graças. A grande obra redentora de Deus se move rumo ao seu clímax, que é o nascimento de Jesus Cristo, a esperança, a única esperança para a humanidade. A grande obra redentora de Deus se move rumo a esse propósito, o nascimento do Salvador, o Filho do Deus Altíssimo. Quando Jesus nasceu, a religião em Israel estava em grande decadência. As pessoas cansaram de esperar. Aqueles que um dia ouviram as promessas de seus pais, dos seus avós, estavam duvidando da promessa. E estavam permitindo que as coisas de fora ocupassem lugares no seu coração. A esperança dessas pessoas estavam indo embora. E eles estavam voltando à prática antiga. Se isso estiver acontecendo com você nessa noite, eu queria dizer para você que a promessa de Deus continua de pé na tua vida. Não desista, querido. Espera no Senhor, espera, confia, o mais Ele vai fazer. A fé exercida por Abraão havia sido corrompida pelas doutrinas dos fariseus e saduceus da época. O ouro refinado tornara-se deploravelmente opaco, sem valor. Todavia, mesmo nas circunstâncias, nós encontramos em Jerusalém, pelo menos aqui no texto, um homem justo e piedoso, um homem que a todo custo guardava o coração, esperando a promessa acontecer, um homem sobre quem estava o Espírito Santo. Simeão, o significado do nome Simeão significa ouvinte, é aquele que ouve mais e fala menos. Simeão era como alguns homens comuns bíblicos, não se sabe muito sobre o seu passado, sobre a profecia que estava no seu coração. Simeão aprendeu com seus antepassados. Gênesis capítulo 3, versículo 15 vai dizer assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma palavra apontando para Jesus Cristo, já no começo de todas as coisas. Isaías capítulo 7, versículo 14, como o pastor leu aqui, há muitos anos antes, vai dizer assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco, Deus presente. Então perto está o Senhor de nós, como já foi falado aqui. Olha, mais de 700 anos antes, como é incrível isso, alguém escrever isso, que um dia nascerá alguém de uma virgem, para marcar a história, e esse alguém é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se chamará Deus conosco, porque é um Deus que está habitando no meio de nós. Mateus capítulo 1, versículo 23 vai dizer assim: eis que a virgem conceberá e dará
Mateus capítulo 1, versículo 23 vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Promessas do Senhor. E aí eu quero destacar algumas características na vida de Simeão para nós nessa noite. Destacar algumas características na vida de Simeão que o fizeram experimentar uma alegria sem precedentes em Jesus Cristo. A primeira coisa que eu queria destacar nesse texto que nós lemos de Simeão, é que Simeão esperava a promessa de Jesus. Tudo o que Deus prometeu, ele cumpriu, e isso estava no coração desse homem. Mesmo diante de tanta opressão, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas falácias contra, esse homem guardou a promessa no coração. Então em Lucas, capítulo 25, já vai dizer que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso. Essa palavra justo e essa palavra piedoso, significa alguém que foi cuidadoso, que foi zeloso com aquilo que ouviu da palavra de Deus. Alguém que cuidou dessa promessa no coração, alguém que guardou essa palavra e viveu em cima dessa palavra, dessa promessa. Alguém que não negociou, porque a palavra de Deus ela é inegociável ainda nos tempos de hoje. Foi alguém que guardou, que perseverou e que não tirou os olhos daquilo que um dia falaram para ele que iria acontecer. Zeloso no que diz respeito às leis divinas, a palavra de Deus, e num sentido amplo, resto, justo, virtuoso, que guarda os mandamentos de Deus. Simeão se mostra aqui uma pessoa que aprendeu a pensar, a sentir, a agir inteiramente conforme a palavra que foi pregada a ele. Um homem que desejou viver aquilo que um dia prometeram para ele. Então prometeram o que para ele? Que um dia viria o Messias, o Salvador, e esse homem acreditou. Ele não fez de homens ou de guerreiros o seu Senhor, mas ele se atentou à promessa. Ele esperava. Essa palavra esperar significa receber para si, admitir o cumprimento dessa promessa. E esses termos têm dois sentidos: receber alguém e aceitar algo de alguém. Então, quando falaram que Jesus viria, ele recebeu Jesus no coração antes mesmo dele ter nascido. Quando falaram dessa promessa para ele, ele aceitou e não duvidou, porque é a palavra de Deus, e nos traz o ensinamento que tudo aquilo que está escrito aqui nós não devemos duvidar, independente de quanto tempo vai demorar, independente das circunstâncias que você está passando, é palavra de Deus. Se ele diz que ele é o teu pastor, e nada vai te faltar, toma posse dessa palavra. Se ele diz que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, para que você não tema mal algum, então toma posse dessa palavra. Se 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e você não será atingido, toma posse dessa palavra e não duvide. Foi o que Simeão fez, tomou posse da palavra e guardou no seu coração. O Natal nos lembra que o nosso Salvador vive, e que a sua presença em nós nos traz uma alegria plena. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Digo de novo a vocês, alegrai-vos. Alegre-se, queridos, alegre-se na presença do nosso Mestre Jesus. Simeão não se movia por indignação, por revolta ou por rancor, por tudo aquilo que estava vivendo, mas sobretudo, por uma expectativa, que o único que poderia fazer algo por Israel, era Deus. Então não murmure, não permita que o rancor venha no teu coração, por algo que alguém te fez.
Creia na palavra de Deus quando Ele diz que Ele é o teu advogado fiel. Creia que agindo Deus, quem é que pode impedir na tua vida? É palavra do Senhor. E foi o que Simeão guardou no seu coração. Deus é consolador. Ele esperava alguém que consolasse Israel por todo o sofrimento que aquele povo estava passando. 2 Coríntios capítulo 1:3 vai dizer que o nosso Deus é consolador. Somente Ele. E no versículo 26, percebemos que mesmo antes do Pentecoste, da descida do Espírito Santo, o Espírito Santo já falava e se movimentava no meio do seu povo. Isso é lindo demais, querido. O Espírito de Deus se movia sobre as águas em Gênesis 1. E aqui, no Novo Testamento, nós também percebemos que o Espírito Santo falava e se movia no meio do seu povo. Movido pelo Espírito, ele foi levado ao templo. Queridos, quando eu meditava nessa palavra, sabe o que veio no meu coração? Que você, ou alguns de vocês, chegaram nesse lugar hoje, movido pelo Espírito Santo. Talvez você não queria vir. Aconteceu tudo para te impedir de chegar até aqui. Mas o Espírito Santo te moveu até aqui, para que você escutasse um pouquinho sobre Jesus Cristo, e aprendesse junto conosco, porque também estamos aprendendo a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? A segunda característica que me chamou a atenção foi que Simeão adorou a Jesus. Versículo 28 vai dizer assim: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo. Simeão louvou. Louvar, celebrar com louvores, independente das circunstâncias. Quando Simeão ficou sabendo, através do Espírito, quando ele foi levado para o Espírito no templo, e ele contempla a beleza de Jesus Cristo, ele fica impactado, porque a promessa se materializou. Não é simplesmente um homem, é Deus encarnado. O menino Jesus estava ali diante dele, a promessa que anos e anos se passaram, agora estava diante dele. Imagine a explosão do coração desse homem, imagine a alegria provocada por esse momento. É exatamente a alegria que nós temos quando nos deparamos com Jesus Cristo e os seus grandes feitos. Eu não sei como você chegou até aqui, mas existe uma coisa que Simeão me impacta, é a alegria de estar diante de Jesus. Queridos, você está diante de Jesus nessa noite. E quando Simeão encontrou Jesus no templo, nós percebemos a alegria plena em seu coração, ao ponto que seus olhos não foram suficientes para contemplar, ele teve que pegá-lo. É um Deus que se deixa estar próximo. Jesus Cristo não é um Deus distante, é um Deus que se deixa abraçar, porque agora ele cresceu, já não dá para a gente pegar ele mais no colo, mas se deixa abraçar. É um Deus que está perto de nós, perto está o Senhor. E quando Simeão, ele se encontra com Jesus, e nessa atmosfera de adoração, algo me chama muito a atenção. Olha o que ele diz: Simeão tomou nos braços, e louvou a Deus dizendo, versículo 29, agora Senhor, despedes em paz o teu servo. Sabe o que significa isso? Senhor, agora eu posso ir, porque eu estou plenamente realizado. Senhor, eu descobri
o propósito real da minha vida. Tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que está no passado, os momentos de conquista, os momentos de derrota, os momentos de felicidade, tudo aquilo que eu passei não se compara com esse momento que eu estou vivendo diante do Rei da Glória, não se compara diante do meu Salvador, do meu Senhor. Então, Senhor, se o Senhor quiser, pode me levar, porque eu estou plenamente feliz, plenamente realizado. Essa atmosfera, quando nós encontramos Jesus, nos faz não só entender, mas perceber que nada se compara com a beleza do Senhor nas nossas vidas. Ou melhor dizendo, não existe nada mais importante nessa vida, nada mais importante do que a presença de Jesus Cristo em nós. Ele é e sempre será o supridor de todas as nossas necessidades. E muitas das vezes corremos tanto atrás de dinheiro. Dinheiro é muito importante, mas nunca será mais importante do que o nosso Mestre Jesus. Estamos vivendo um tempo de correria, parece que o dia já não tem mais 24 horas, mas nunca podemos esquecer que a primazia precisa ser Jesus Cristo. O melhor tempo precisa ser separado para Ele. Foi isso que Simeão está dizendo: olha, Senhor, agora eu posso ir, porque os meus olhos já contemplaram. Desprendimento, o encontro com Cristo nos faz nos desprendermos das coisas terrenas. Senhor, pode despedir em paz o seu servo. Essa confissão é o reconhecimento de quem era Jesus para ele, quem ele era diante de Jesus. E a terceira característica e última característica que eu vejo na vida de Simeão e que mexe muito comigo, é que Simeão viu a Jesus. Agora, Senhor, presta atenção nessa palavra, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, segundo a promessa, que tanto guardei no meu coração e ninguém tirou, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É interessante, põe o texto para mim, ô Vitão, por favor, versículo 29, comecinho dele. É interessante que essa palavra Senhor, utilizada por Lucas aqui, não é Kyrios, porque geralmente no Novo Testamento, quando os escritores, eles querem ressaltar o senhorio de Deus, eles usam essa palavra Kyrios, mas Lucas se utiliza de uma outra palavra, despota, que significa o senhor de escravos. A ideia aqui é que Simeão, ele enxerga o menino Jesus como o Senhor da sua vida, e ele como servo desse Senhor, como escravo desse Senhor. Então por isso que ele diz aqui no texto: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão, quando olha para Jesus, ele tem convicção em seu coração, que estava diante do seu Senhor, que estava diante do seu dono, aquele que conhecia desde o ventre da sua mãe, aquele que o escolheu e o separou. Olha que lindo isso, que antes da formação do mundo já existia, o Deus que criou todas as coisas, que agora escolheu pisar na terra, para salvar, libertar e dar a paz. E ele toma esse menino nos braços, o único Deus que se deixa abraçar. E Simeão reconhece a sua condição indigna de servo diante daquele que era o Deus encarnado. E eu queria terminar aqui essa mensagem. Quando Simeão tem um encontro com Cristo, algo dentro dele se quebra. O texto vai dizer que quando ele chama esse homem de Senhor, mas
Senhor no sentido de dono da sua vida. Ele reconhece que ele é servo, e o servo, ele não tem direito. O servo, ele reconhece que ele não tem nada para se dar, porque ele é servo, porque ele é escravo. Tudo aquilo que ele tem é suprido pelo seu Senhor. E se nós, nessa noite, nós não tivermos essa concepção, esse entendimento de que Jesus Cristo não é um simples homem, porque muitas vezes tratamos ele como um simples homem, como um amigo qualquer. Jesus Cristo é Deus, é Senhor. João capítulo 1 vai dizer que ele é o verbo, e o verbo estava com Deus e era Deus. Simeão, ele reconhece isso, mas ele só reconhece porque ele encontrou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo. E essa palavra despedir, quando ele diz assim: agora, Senhor, despedes em paz. Essa palavra despedir significa libertar, deixar ir, soltar as cadeias e mandar partir, dar liberdade para partir. Significa absolver alguém acusado de um crime e colocá-lo em liberdade. Quando ele tem um encontro com Cristo, o que Cristo está representando para ele ali, é que as cadeias estavam sendo quebradas, e que nada mais impedia esse homem de adorar a Deus, porque nesse momento ele estava livre. Quando aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas, ser salvo não significa participar de uma religião, não significa participar de uma igreja, querido, entenda isso. Ser salvo significa ter um encontro genuíno com Cristo, significa enxergar Cristo com os olhos da fé, significa se deixar moldar por Ele, de dentro para fora e não de fora para dentro. Aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador tem a ver de reconhecer que você tem um dono, que você tem um Senhor, e que agora, quando você contempla essa beleza de Cristo, você já não vive mais você, mas Cristo vive em você, e agora é a vontade dEle que prevalece. Quando você tem um encontro com Cristo, como Simeão teve, o que vem no nosso coração é arrependimento. Quando você se encontra com a luz, essa luz começa a brilhar em meio às trevas do nosso coração, e ela começa a clarear e mostrar para você aquelas coisas feias que eu e talvez você faça. E quando nós descobrimos as coisas feias que estão no nosso coração, o único sentimento que vem é: perdoa, Senhor, perdoa, porque eu não mereço isso, eu não mereço tamanho sacrifício. Simeão tem uma visão de Cristo sem enxergar a crucificação, mas o texto diz que ele estava movido pelo Espírito, o Espírito estava falando com ele. Mas nós temos a Bíblia completa, e nós sabemos que esse menino nasceu, que hoje faz aniversário, mas sabemos que ele morreu, e morreu em nosso lugar, e não foi qualquer morte, foi morte de cruz. Então, quando nós enxergamos essa verdade em Cristo Jesus, isto gera em nós quebrantamento, arrependimento e conversão, porque se eu estava indo por um caminho agora, quando eu encontrei com Cristo e essa luz brilhou em mim, eu percebo que eu preciso mudar a rota, e mudar a rota significa andar na contramão do mundo, guardando a palavra dele no coração. Amém, queridos? Nós teremos um momento agora do teatro e do louvor, e depois a gente vai orar ao Senhor. Amém?